Estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintra com São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa audiência, da sua preciosa atenção. Na cabine técnica, o nosso diretor-geral Ricardo Vieira, auxiliado por Emerson Marques. Na bancada, hoje nós temos a nossa querida Adriana Ramalho, ela que representa o companheiro Ramalho no dia de hoje. Ela é empresária e é política e, obviamente, hoje está como comentarista do nosso podcast. Você nos acompanha em nosso canal do YouTube e também na sexta-feira à tarde na TV a cabo para toda a cidade de São Paulo. Às 8h30 da noite via satélite para todo o Brasil. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais. O último sábado foi o Dia Internacional das Mulheres, o 8 de março, e nada melhor para marcar esta data do que a presença de uma companheira aqui com a gente. Eu falo da entrevistada de hoje, a professora universitária, jornalista e relações públicas e também pedagoga, é claro, a Cláudia Cruz. Cláudia, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Muito obrigada, Tony, obrigada ao convite, né? Todo mundo está envolvido nesse momento. Obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre coisas bem interessantes do universo feminino, educacional. É um prazer. Muito obrigada. A gente é que agradece, né, Adriana, a presença da Cláudia. E falar em mulheres, né? Hoje nós temos aí uma bancada feminina. Falar em mulheres, esse é o mês de março, e é o mês da mulher, na verdade. Dia 8 de março, que foi o último sábado, né, nós tivemos aí a comemoração do Dia Internacional da Mulher, que, para quem não sabe, nasceu na União Soviética. Uhum. E foi adotado em 1975 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Uhum. Mas desde 1917 é que a Rússia adotou esse feriado. E esse feriado, pelo que eu fiquei sabendo, Cláudia, tem muito a ver, inclusive, com a Revolução Bolchevique, porque foram as mulheres russas que saíram às ruas, né, e acabaram, de uma certa maneira, colaborando para que o restante da classe política, os operários, o proletário, fizessem a revolução lá naquele país. Agora, eu peguei um vídeo seu que fala exatamente sobre isso, sobre a questão trabalhística, o trabalho. Você falou que a gente tem que viver para o trabalho, mas não morrer pelo trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso mesmo, Tony. Eu trabalho muito, né, como todas as mulheres no mundo, né, que nós temos jornadas distintas aí, muitos papéis que nós mulheres exercemos. Mas esse vídeo em questão, eu discuto uma questão interessante que é: a gente trabalha para viver. As nossas avós que dizem, a gente vive só para trabalhar. Na verdade, não. A gente trabalha para viver, a gente precisa trabalhar. Né? Precisa de dinheiro, precisa de colocação, desenvolvimento pessoal. A gente precisa aplicar essas coisas na vida, senão nós não cresceríamos como seres humanos, como planeta. Mas será que o trabalho é a única forma de prazer que a gente encontra? Eu acho muito triste quando alguém fala para mim assim, a gente trabalha, paga boleto, dorme e começa tudo de novo. E todo o resto, e o prazer, e a vida, e como que essa vida acontece? E ainda pegando esse gancho dos vídeos que você comentou, Tony, eu falo sobre o vídeo do relaxado e relaxada. Se alguém fala sobre, você é relaxado, aí você já pensa, puxa, eu não tenho autocuidado? Eu não cuido da minha vida, das minhas coisas, da minha higiene pessoal? Não, o relaxado é a pessoa que conseguiu ter momentos longe do estresse. Não é o relaxado largado, né? Então, e por que a gente usa uma palavra como essa contra o que ela mesmo significa? E que a gente relaciona aqui ao trabalho. Uhum. Quer ver uma outra coisa? Se alguém chegar pra você e dizer assim, você é uma vida boa, hein? O que significa? Você não trabalha, vive às custas de alguém. Preguiçoso. Mas, na verdade, uma pessoa que tem uma vida boa significa uma pessoa que tem equilíbrio, que tem saúde, que tem uma família que está atendida, que deveria ter coisas que todo ser humano precisaria ter. Educação, saúde básica, uma cidade segura, situações que o ser humano viva em contemplação. Mas isso é para sempre? Óbvio que não. Tudo que é para sempre é chato, né? É muito chato. Eu brinco com os meus alunos, inclusive, né, que são todos do ensino superior. Se você chega cansado, com muita sede, e você toma um copo de água naquela temperatura exata, que é fresquinha,
ela desce que é um prazer inenarrável. O segundo copo não tem o mesmo prazer. Imagina se a felicidade, esse equilíbrio fosse assim. Só ele. Não teria o mesmo prazer. Mas, quando a gente encontra esse equilíbrio, a gente consegue ter momentos, sim, para ser relaxado, para ter uma vida boa. Então, talvez seja essa tocada do século XXI em diante aqui, né? Uma tocada a gente precisa de tempo de relaxamento, a gente precisa de ter tempo para uma vida boa. Não pode ser um workaholic, né? Não pode viver só pro trabalho. Não, o trabalho é pra gente viver, não viver para o trabalho. Quantas pessoas a gente vê chegar no final da vida, e isso a gente vê muito em pessoas que trabalham ali naquele último momento, né, em cuidados paliativos principalmente, e se pergunta para aquelas pessoas o que você desejaria. E a única coisa que elas dizem é um pouco mais de tempo. Sim. Esse pouco mais de tempo você gastou aonde? Trabalhando somente. Então, tem uma coisa ali naquele dia que você precisa fazer com a sua família, tira aquelas 3 horas que são para sua família, mas é para sua família de verdade. Não é para continuar trabalhando no seu celular. Né? A geração agora, a geração Z, tem um monte de coisas que são muito legais, mas tem uma coisa que eles usam que eu acho muito esquisito. As empresas dão para eles um celular corporativo, que eles têm que estar conectados 24 horas por dia. Mas e o descanso? E o momento do relaxamento? E o lazer? Sim. Quem pode ser criativo estando conectado o tempo todo e não consegue descansar? Então são as questões aí desse nosso século XXI, que já vem do 20, na verdade, né? Muito bem. Que são bons pra gente discutir. Mas deixa eu convidar a nossa Ramalha, Adriana Ramalho, mais conhecida como Adriana Ramalho. Adriana, isso aí que a Cláudia está colocando é bastante provocativo, porque a gente não pode, evidentemente, viver para o trabalho. Agora, eu acho que existem até distorções, talvez até mais graves ainda, dentro da política trabalhista, porque quando você pega, por exemplo, um dado do governo federal, agora em 2024, o governo federal, via IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cravou que as mulheres ainda ganham 20% menos do que os homens na maioria aí das funções. Exatamente. A gente já fala há muito tempo sobre essa questão de igualdade salarial, igualdade no mercado de trabalho, nas tomadas de decisões, as mulheres ocupando esses espaços de chefia e quando ocupam esses espaços, essa defasagem salarial. E é algo que a gente já fala há muitos anos, né? Passa ano, entra ano e a polêmica e o debate é o mesmo. Sim. E quando a gente fala sobre equidade, não é equiparação salarial, porque são duas coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala equidade de gênero, essa é igualdade. Você às vezes vê uma mulher e um homem exercendo a mesma função, mas só pelo fato do gênero ela ganha menos. Sim. É diferente da equiparação salarial quando, independente de serem 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, ocupam o mesmo espaço, a mesma carga horária, as mesmas funções e existe uma diferença salarial. Então você entra com uma ação judicial para pedir a equiparação salarial. Isso é constitucional, é CLT, é lei e qualquer um, independente do gênero, pode pedir. Pode às vezes ter 2 homens fazendo isso, a mesma função, na mesma carga horária e ter essa diferença de salário. Mas a questão é o gênero. Mas uma coisa que eu estava conversando com a Cláudia aqui antes da gente começar a gravação Sim. oficial é sobre essa questão da humanização. E o que ela acabou de falar aqui, eu acho que vai muito na linha também do quanto é importante a gente conscientizar as pessoas da nossa sociedade de escolher bem o seu trabalho e a sua formação. Lógico, observando, e é exatamente isso que eu vou trazer aqui a observação da Cláudia, vou pedir para ela falar sobre, é que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade de escolher trabalhar com o que gosta. Então, muitos trabalham por necessidade, para pagar as contas, para sustentar a sua família. Mas a importância da gente já começar desde a educação infantil a direcionar a criança e conversar com a família, em prestar atenção no que a criança ou adolescente gosta para ele poder trabalhar com o que gosta. Porque no futuro vai fazer uma enorme diferença, né, Cláudia? Quando você pega uma criança que ela começa a estudar, a ter mais contato já com alguma coisa que é, por exemplo, da arte. Às vezes você vê que a pessoa, aquela criança é da arte, ela nasceu na arte, então você direciona ela para fazer artes cênicas, para poder fazer algo neste meio. Às vezes ser uma arquiteta, tá ali naquela parte, né, que ela identifica. Porque quando você trabalha com o que gosta, com aquilo que você ama fazer,
ao meu ver, pelo menos, é menos exaustivo, menos cansativo, e o trabalhador, aquela pessoa que trabalha 8 horas por dia, 12 horas por dia, com o que ama, chega no final do dia, ela tá cansada, mas é aquela sensação satisfatória. Sim. Mas quando você trabalha por obrigação, porque você tem conta para pagar, filho para sustentar, e é, às vezes, totalmente ao contrário, a pessoa não gosta daquela função de jeito nenhum, tá ali por pura necessidade. Sim. A energia dela, o esgotamento no final do dia é muito maior. Sim. É mais ou menos isso. E a produção dela é menor também, né? Sim. Sim, a gente já observou isso. E como a Cláudia trabalha nessa área também, com certeza ela tem muito mais propriedade para falar sobre. E eu queria agregar essa colocação da Adriana, uma questão crucial nos dias de hoje, que a gente comenta muito aqui no podcast, com o companheiro Ramalho, inclusive, que é a falta de mão de obra qualificada. E eu acho que está ligado exatamente nisso que a Adriana está dizendo. Você tem que preparar o camarada já lá, quase que no berço, e ir despertando os seus talentos, as suas vocações, porque aí quando na vida adulta você já tem alguém preparado, né? Ou seja, eu acho que a mão de obra qualificada passa por aí também, não é, Cláudia? Sim, tem umas coisas que eu digo que no Brasil parecem que vão crescendo tabus e viram monstros guardados embaixo das nossas camas, assim. Para mim, a educação mais importante de todas é a infantil. Pô, Cláudia, mas você é professora universitária. Mas não existe nenhuma construção feita segura se o alicerce não for bem estruturado. A criança, a gente sabe isso já há muito tempo e cada vez mais do quão importante é que essa criança tenha uma estruturação educacional muito forte. E eu tô falando, por exemplo, de educação financeira, que as nossas escolas tratam como disciplinas optativas ou uma disciplina extracurricular. Por que o brasileiro se endivida tanto? Porque não sabe trabalhar com dinheiro. Para nós brasileiros, o dinheiro parece que é um problema, parece que é sujo sempre. Mesmo quando ele é ganho com todo o seu esforço de trabalho, como você aplica aquilo, quando você ganha uma herança, quando você ganha um prêmio, não importa. Se você disser para alguém, nossa, eu gastei R$1.000 em alguma coisa. Nossa, tá, mas você ganhou aquilo. Sim. Legitimamente. Você gasta como você quiser, se você pode gastar. Mas o que o brasileiro faz? Compra um tênis, por exemplo, de R$1.000, parcela em um monte de vezes para mostrar, eu comprei o meu tênis. Então veja como o valor é diferente, porque nós não temos educação financeira. Para o brasileiro, isso é estranho. É estranho discutir educação financeira. É estranho você pegar, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, em escolas no Paraná, no Rio Grande do Sul, que tem nas disciplinas a leitura da nota fiscal, do cupom fiscal. Uhum. A gente sabe. É raro isso. É raro. Não é uma obrigatoriedade para educação infantil não é, e fundamental. Mal comparando, não é um tabu assim parecido com educação sexual? Sim. É sim, são coisas que a gente não pode falar. Inclusive, educação sexual, educação religiosa. Gente, educação religiosa não é você converter ninguém a nenhuma religião. Uhum. É bem pelo contrário. Sim. É você dizer que existem religiões e que você respeita a religião do outro, porque se cada um de nós tem uma cara diferente, eu tenho o direito de escolher o que eu gosto de comer, a religião que eu quero seguir, o time que eu quero torcer. Sim. E se você, desde criança, você mostra desde criança para essa pessoa de que a diferença é parte da vida, o preconceito diminui. Porque, na verdade, gente, a igualdade não é parte da vida. Parte da vida é a diferença. A gente não tem DNA e digitais, nem irmão gêmeo é igual. Então, por que a gente lida com igualdades se, na verdade, a gente só tem diferenças? Como disse a Adriana, a gente tem que trabalhar com equidades. Sim. A questão do nosso salário é uma das coisas. E aí a gente fala, né, da profissão. Como que eu vou formar essa pessoa para ela gostar do que ela faz? Por incrível que pareça, tem coisas que a gente pode mudar. E uma delas é, eu não gosto do que eu faço. Você pode se apaixonar por aquilo que você faz. Porque quando a gente se apaixona por alguém, você não nasceu com aquela pessoa em você. Você se apaixona, sei lá, 20 anos, 30, 50. Hoje a gente tem um monte de paixões que se revelam na maturidade. Então, por que você não se apaixona pelo seu trabalho? Por que a gente não se apaixona? Porque parece que o trabalho tem que ser
pesado. Tem que ser doente, tem que ser um estresse. E você sabe que é um risco? Eu dou aula no jornalismo e os alunos chegam muito apaixonados pelos times de futebol para serem jornalistas esportivos. E eu falo, muito cuidado, porque a sua paixão vai virar ódio. Porque quando você trabalhar não é bom no momento que você começa a trabalhar. Porque é difícil trabalhar, gente. Gostoso é lazer. A gente precisa trabalhar, como disse a Adriana, a gente precisa sustentar. É uma obviedade comprar roupa, sapato, comida, cuidar de filho, pagar condução. Mas o gostoso é o feriado. Não estava aí o carnaval que nos mostrou? O feriado é uma delícia. Final de semana. Final de semana. Todo mundo espera o final de semana. Mas eu digo o seguinte, não adianta você trabalhar só com a sua paixão. Mas apaixone-se por aquilo que você faz. Então, como eu faço isso, Cláudia? Porque é fácil a dizer. Mas como eu faço isso? Como? Né? Uma das coisas é parar, primeiro de tudo, de falar mal do seu trabalho. Essa é uma das coisas. De novo, parece uma visão tão cor-de-rosa. Mas imaginou quantas vezes você fala mal do seu trabalho por dia? E do que você ganha também, né? Do salário. Tudo. Se você for comparar, às vezes você pega um salário, vamos dizer, uma pessoa exerce uma profissão, né? Uma função. Ela ganha um salário. Aquela função, de fato, pode ser que não cubra tudo o que ela precise. Eu não vou dizer que sim, todos os salários cobrem tudo e tal. Não. A gente trabalha, a gente sabe que tem gente que não dá para pagar. A gente tem que fazer outros trabalhos. Tem que trabalhar, às vezes, em 2, 3 lugares. Mas eu vou ter que fazer de qualquer jeito, não vou? Exato. Se eu tiver que fazer com dor, é pior. Então, proponho aí um exercício que dá pra você fazer todos os dias. No final do dia, quando você for dormir, pensa o seguinte. De tudo isso que doeu durante o meu dia, dá pra eu tirar 2 ou 3 coisas pelas quais eu sou de fato grata ou grato? Mas não é aquela coisa de dizer assim, ai, obrigada, Senhor, automaticamente deitei e dormi, né? Coisa da religião. Não é de religião que eu tô falando. Eu tô falando de você parar e falar assim, bom, o meu trabalho é difícil, eu passei um estresse danado o dia inteiro, mas, poxa, no final do dia teve um cliente que eu atendi, quem trabalha com público, né? Teve um cliente que eu atendi que olhou pra mim e me agradeceu. Puxa, esse dia foi bom. Aquele dia que você estiver muito bravo, lembra que tem alguém que valoriza o seu trabalho. É um exercício difícil, tá? Porque eu passo por isso, óbvio, porque eu também sou uma mãe, também trabalho, também pego trânsito e sou professora, né? Então você já sabe que o professor sofre. E quando eu tô nesses momentos, eu penso nisso, tá? O que faz valer a pena? E quando não dá, gente, troca de emprego. Troca de emprego. E Cláudia, também acrescentando a essas sugestões, aí você me fala se essa sugestão que eu vou falar agora é pertinente ou não. A pessoa também se autovalorizar. Sim. No sentido assim, olha, eu não gosto do que faço, mas eu sou boa no que eu pego pra fazer porque eu sou organizado, porque eu sou perfeccionista, porque eu gosto de dobrar a meta. Às vezes você tem uma meta ali pra bater na linha de produção. Sim. Vamos supor, na época que eu era estagiária, eu tinha 30 processos por mês pra distribuir, mas eu tinha uma relação comigo mesma que eu gostava de me superar, então eu queria bater, eu dobrava a minha meta todo mês e batia 60 processos distribuídos. Então, às vezes, eu pegava muito nessa questão. Olha, e eu gostava do meu trabalho, tá? Eu só tô colocando um exemplo. Mas o exemplo de colocar assim, olha, eu gosto de pensar em mim. Se muitas vezes essa pessoa não gosta do que faz, não gosta do trabalho e naquele momento não consegue mudar de emprego, de repente voltar o olhar emocionalmente para ela e falar assim, poxa vida, eu me destaco mesmo não gostando. Então, eu me apego nas minhas qualidades. Organizado, consigo bater a meta, fazer a linha de produção. Muitas vezes a pessoa se auto-incentivar é um caminho? Claro, autovalorização. E você sabe que é uma coisa tão interessante, porque, olha, você falou do Dia das Mulheres. Você sabe quantas vezes as mulheres falam mal de si mesmas por dia? Pelo menos 24. A estimativa é que de a cada 1 hora a mulher fale mal de alguma coisa dela mesma. Mas só que se alguém chegar pra gente e disser assim, nossa, essa roupa hoje não tá boa e você não, hein? A gente fica muito brava. Você fica indignada. Como que a pessoa ousa me dizer que eu não tô bem?
Mas aí eu mesma digo pra mim mesma 24 vezes de que eu não tô bem. Então a autovalorização tem a ver com isso, o autocuidado, o respeito com aquilo que você faz. Tem situação que você vai dizer, olha, eu não posso sair desse trabalho agora. Eu não tenho como sair daqui agora. Eu tenho, sei lá, um filho pequeno, um problema de saúde, enfim, N situações. Eu não posso sair agora. Mas dentro desse lugar onde eu estou, se todos os dias eu praguejar, o que eu vou receber em troca? Praguejamento. É verdade. Se todos os dias eu disser, olha, eu posso não gostar de estar aqui hoje, mas hoje eu vou me doar com o meu melhor. Eu vou me arrumar melhor, eu vou me perfumar melhor. Com certeza aquele dia vai ser melhor pra você. Porque você emana isso também pra Eu ia falar fora, isso né? agora, né? Mas- é a lei da atração, que você Exato. manda, Sim, volta, mas né? Então, isso eu acho fantástico, né, do ponto de vista teórico. Sim. Meninas, mas acontece que papai e mamãe não ensinam isso pra gente, Adriana. Nem na escola. E nem na escola. Nem na E escola. nem na igreja. Nem nenhuma religião. Por exemplo, quando você fala que nós precisamos administrar melhor o nosso dinheiro, as nossas finanças, a escola não ensina isso. Não. E a escola também, a família, não ensinam você a se valorizar como Sim. pessoa. E o pior é que nós somos um país cristão, né, uma pitadinha na religião, aí nós temos lá o Cristo que diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cara, você tem que se amar primeiro. Mas a religião vai lá e faz diferente. E como é que você resolve essa questão? Então, isso aí entra numa síndrome que o brasileiro tem, que é a mesma síndrome do dinheiro. Parece que para nós brasileiros, e eu acho que isso tem a ver com a questão da colonização, para nós brasileiros, tudo que é alto e o alto com U é errado. Tudo que é você, o selfie, Tudo né? que Tudo sou que é eu, você. tudo que é o selfie, isso é errado. Então se eu disser, nossa, eu ganhei R$1.000, putz, eu sou bom nisso mesmo, né? Se eu ganhar 20 mil, nossa, mas 20 mil? E da mesma forma se você disser, eu tô bonito hoje, hein? Nossa, mas você tá se achando, né? É uma... E você quer saber Parece como eu faço? que é arrogância, Parece né? que é prepotência, arrogância. alguma coisa assim. Eu chego na sala de aula, Tony, e aí os meus alunos que ouvirem isso vão dar risada, né? Primeiro que eu me denomino como Cláudia Linda. Ai, Por que quê? legal. Por questões óbvias, eu falo. Mas por quê? Começou a história, eu tive um sogro, né? Eu era namorada do filho dele, e ele se denominava Renato Belo. E aí ele falava pro filho dele, você arranja uma namorada muito linda. E eu falava, bom, então eu sou a Cláudia Linda. É isso aí. E Cláudia Cruz é um nome muito comum em rede social. É um nome muito comum. Sim. E aí eu falava, o que vai me diferenciar dos outros? Aí eu botei o LD. LD é de linda. E eu criei um método de educação chamado Método LD de Educação Humanizada. O que é isso? Eu sou uma professora como todos os professores. Eu estudo para dar aula, eu desenvolvo meu conteúdo, só que o jeito que eu ensino tem que ser diferente, porque eu não sou igual às outras pessoas. Sim. Eu sou melhor, eu sou pior. Nem melhor e nem pior. Só que eu sou a Cláudia. Então eu tava falando pra Adriana antes, né? Eu chego na minha sala de aula, eu boto meu WhatsApp na lousa. Porque, gente, qual aluno meu não vai na internet hoje e não vai me achar? Então você não precisa dificultar a vida dele. Eu tenho uma aluna que eu percebo, e isso é lidar com gente. Eu percebo que ela tá com a autoestima baixa, por exemplo. Por quê? Porque ela tá sempre num canto, porque ela tá sempre com o cabelo preso. E a mulher tem muito essa coisa com o cabelo, né? Ela tá com o cabelo preso. Chama, vem cá, o que tá acontecendo? Faço uma dinâmica e ela já muda. Depois ela volta. Cláudia, você falou tal coisa e mudou. E quando eu começo a minha aula, eu sempre digo, vocês se preparem, porque vocês vão ter a melhor aula que você já teve na sua vida. Aí você se acha... Não, eu me preparo para ser a melhor aula da sua vida. Sim. Então, gente, não tem segredo. Se nós começarmos com uma coisinha por dia, uma fala por dia, um elogio de verdadeiro, uma posição verdadeira pro outro, desde que tenha começado dentro de você, eu tenho fé que um dia a gente vai mudar esse país. A gente não pode viver com essa síndrome de inferioridade a vida toda. Não dá. A gente tem que mudar. Nessa linha de raciocínio, eu vi que você tem trabalhos voltados para a chamada ciência da felicidade, né, Adri? Sim. E eu tenho aqui, eu até comentei com você em off, né, que nós temos alguns rankings, que o Brasil é o 5º país mais feliz do mundo. E que o primeiro país, por incrível que pareça, é a China.
Nesse ranking da BBC, Instituto Ipsos, na verdade, China, 91% se acham felizes. Na Arábia Saudita, que é uma ditadura, inclusive, né? Exatamente. 86% se acham felizes, é o segundo lugar. A Holanda vem em terceiro, com 85%. A Índia vem em quarto, com 84%. E o Brasil em quinto, com 83% das pessoas felizes. Dá para quantificar a felicidade, Cláudia? Sim, dá. Já que é uma ciência. Se é uma ciência, dá para você comprovar. Na verdade, isso começou há mais ou menos uns 30 anos e começou em Harvard, nos Estados Unidos, né? Não é uma coisa nova, mas também não é conhecida, porque parece também arrogante você dizer que dá para aprender a ser feliz, ou dá para ranquear a felicidade. E felicidade, na verdade, não tem a ver com alegria. A gente relaciona a felicidade à alegria. E no Brasil, a gente diz, nós somos um país muito festivo, hospitaleiro, alegre. Mas você se sente seguro andando na rua? Não, claro que não. Como é que você pode ser feliz? A felicidade tem a ver com equilíbrio. Tem a ver com como você encontra situações para que você esteja em equilíbrio. Bem-estar social. Bem-estar social é um dos itens. E a felicidade começou na psicologia positiva e na neurociência. E daí você consegue espalhar, como é ciência, você consegue espalhar para diversas áreas. Uma das áreas que já usa a felicidade na sua conceituação é a arquitetura. São os conceitos de casas comfort. Então, uma casa mais arejada, uma casa sustentável, uma casa iluminada, que aproveita a luz do sol, que aproveita a água da chuva, que faz reciclagem, por exemplo, que tem sustentabilidade. Tudo isso tem a ver com a felicidade. O Brasil se acha um país, a gente se coloca como um país alegre, hospitaleiro, mas o país que tem mais equilíbrio social pelo 6º ano consecutivo é a Finlândia. Poxa, mas é um país que tem 70% do ano escuro, com gelo, chovendo. É um país onde a porção de terra para plantio, para desenvolvimento é difícil, é no norte da Europa. Né? Imagina, você pendura uma roupa no varal, você vai tirar, ela tem o formato da roupa, porque congelou. Por que eles são os mais felizes? Porque as menores taxas de diferenças sociais estão na Finlândia, pelo 6º ano consecutivo. E os outros países que estão nesse ranking na frente, até o 6º lugar, também estão no norte da Europa. Que são países menores, logicamente, mas países que estão preocupados com isso. No Brasil, por exemplo, a gente já tem uma empresa que tem uma diretora de felicidade. Ela tem o mesmo status de qualquer outro diretor. E ela é diretora de felicidade. Por quê? Porque a gente precisa resgatar uma coisa que foi perdida desde o final do século XIX. A humanização dos seres humanos. Que eu sou totalmente a favor. Tecnologia, comércio excessivo. A gente foi perdendo o ser. A gente tem lutado muito para ter. E isso volta no início da nossa conversa. O trabalho não é para ser. O trabalho é para ter. É o melhor tênis, o melhor carro. É sempre o melhor para eu me colocar à frente num status de um grupo. Mas e ser? Ficou lá no impressionismo do século XIX. Então, esse movimento todo tem acontecido para a gente voltar a ser humano. Que loucura, né? A gente perdeu essa referência da humanização. Por isso eu criei eu digo que o meu método de ensino, ele tem a ver com essa humanização. Eu não vou lá e derramo o meu conteúdo. Eu sei mais, eu quero saber mais, eu trabalho mais, né? E aí essas trocas vão acontecendo. Eu acho que quando a gente vai se abrindo, as coisas vão fluindo nesse sentido. Dri. Eu acho que esse método é algo que tinha que ser mais divulgado, né? Todo caminho de humanização, eu acho que é o melhor e você obtém um resultado muito maior. Porém, pouco se pratica em qualquer área. Quando você vai num hospital público, o que você mais sente falta hoje em dia? Atendimento humanizado. Seja ele qual for, desde o atendimento na recepção, a enfermagem, aos médicos. Não estou generalizando, mas os maiores números de reclamações que hoje a gente vê é justamente pelo péssimo atendimento, né? A pessoa está ali com dor, enferma, ou a pessoa acabou de falecer. Sim. E o atendimento é seco, é frio. Falta de sensibilidade. Quando a gente fala
numa escola, quando a gente vai num posto, quando a gente vai num restaurante, né? Olha como a gente fica feliz quando um garçom trata a gente com alegria, com um sorriso no rosto, e aquele que vem simplesmente joga o prato em cima da mesa. A gente repara, a gente reclama, a gente se sente ali, né, invadido. Eu acho que é essa a palavra, invadido. Poxa vida, eu tô vindo num momento onde eu tô querendo descontrair, um momento de lazer, e olha como eu sou atendido. E isso acaba mudando muitas vezes até o seu humor ali, porque nós somos emoção. Sim. Então, quando a gente fala no âmbito profissional, quando a gente fala, por exemplo, no setor da construção civil, a gente tem lá, às vezes, um canteiro de obra que tem 150 trabalhadores, tem canteiro de obra que tem 1.000 trabalhadores. Quando você pega um técnico de segurança, até mesmo aqui o sindicato, e vai até aquela obra para verificar uma irregularidade, para poder ver uma coisa que está errada, mas você conversa de uma forma humanizada com os trabalhadores e com o responsável da obra, o resultado é diferente, né? Quando você já chega de uma forma totalmente ali de atrito, você também vê um resultado negativo. Então, quando a gente fala da felicidade, eu acredito que é você trazer em todas as esferas e contato e prática o seu melhor, o seu melhor lado, o seu melhor conteúdo, a sua melhor abordagem. Isso que a Cláudia falou é essencial. Você tem um professor que simplesmente vai e fala sobre aquele tema, aquela aula. Aí você vem aquele outro professor da felicidade que injeta naquele método uma música, um momento dinâmico. Sim. Né? Mesmo que seja lúdico, e aquilo faz diferença até para o aprendizado. Quantos cursinhos preparatórios, né, para o vestibular, muitas vezes a criança, o adolescente, né, ele sai da escola com aquele método de ensino, seja escola pública ou particular, e quando chega no cursinho tem música, tem exercício, tem atividade física, muitas vezes levanta todo mundo da cadeira, e ele realmente consegue absorver melhor e muito mais aquele conteúdo e se sai muito melhor na prova. Então, esse é o caminho e precisa ser melhor divulgado. Parabéns, Cláudia. Obrigada. Agora, Cláudia, em cima do que a Adriana está colocando aqui no sindicato, junto com o professor, o Edson Ferrarini e o Atevaldo Leitão, fazem esse trabalho, que é um trabalho ali de conscientização dos trabalhadores da importância de você fazer sempre uma higiene mental. Né? E aí, quando você fala dessa questão da felicidade lá na filosofia antiga, né, quando a gente estuda a filosofia, se diz que a felicidade, a palavra grega é eudaimonia, né, que trata dos daimon. E os daimon, existem daimons bons, que são seres espirituais, e daimons não bons são seres ruins. Você pega lá a questão da chamada eutênia, né, que é um daimon, que é o da prosperidade. Sim. Ou seja, o daimon da prosperidade. Um ser espiritual, não é ser espiritual não no sentido religioso, mas no sentido de presença mental, né? Mas você tem também o outro lado, né? A antítese dela, que é a pênia, que é o daimon da pobreza. E eu, há algum tempo que eu venho imaginando isso, que isso é tudo estado mental. É ou não é? A pessoa tem um estado mental ligado à pobreza, ou então ligado à prosperidade. É por aí? Olha, se a gente for pensar em qualquer área, né? Por que na construção seria diferente? O que a Adriana estava falando é tão significativo que você sabe que 31%, aumenta 31% de produtividade quando você tem uma equipe que está em equilíbrio. E esse equilíbrio, com certeza, vai prosperar para quem está no comando e prospera para a sua equipe também. Porque você aumenta o número de trabalhadores, você diminui o número de acidentes. Nos últimos anos, dos anos 90 para cá, cresceu em 20 vezes as solicitações no Ministério do Trabalho de afastamento por acidentes e invalidez. E esses acidentes estão ligados, por exemplo, à falta de vontade, muitas vezes, do uso de equipamentos de proteção. Porque às vezes tem o equipamento, mas a pessoa está tão ali displicente, não está afim, não acha que é necessário, mas quando ele recebe
um treinamento, uma conscientização do quanto aquilo é importante, não é só dentro da empresa. E o quanto ele é importante. Então, mas é isso, porque quando você tem uma formação global, ele vai entender que não é para a empresa somente, mas é para mãe dele, para a filha, para a esposa, para a família, para ele mesmo. Aquilo é importante para o todo. Então a gente deixa de ter essa visão quadradinha e unilateral. Então, quanto à prosperidade, sim, eu tô para te dizer que dá pra gente até transformar um pessimista em certo ponto otimista. Boa. Porque se é ciência, a gente consegue aplicar e ir comprovando. Vai aplicando e vai comprovando. Cláudia, não temos mais tempo. Deixa aí os seus contatos para as pessoas entrarem em contato contigo. Muito bem. O meu Instagram, então, é @Cláudia Cruz LD. E lembra que LD é de linda, que eu contei no meio da entrevista. Olha aí. Boa. Cláudia Cruz LD. Então, pode me chamar por lá. Se alguém quiser conversar, bater papo, me chama lá na DM e a gente conversa. Você quer deixar seus contatos, Dri? Eu vou deixar aqui meu Instagram, Adriana Ramalho Oficial, para quem quiser entrar em contato, sou eu mesma que respondo lá, então quem quiser mandar um direct, fique à vontade, vou ficar muito feliz de receber a mensagem e dizer aqui a minha felicidade de hoje estar aqui nessa bancada com vocês, representar o Ramalho da Construção, Sim, perfeito. que é um mestre que sempre convida pessoas ilustres e lindas como a Cláudia Muito para obrigada. poder participar. E muito inteligentes. Muito Muito obrigada. inteligente. Cláudia, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Pela Adriana. sua simpatia. Obrigada. Você é linda de alma, coração, é Muito linda em obrigada. todos os sentidos. Nós uma mulher somos. linda e inteligente, Muito como disse o obrigada. Tony. Nós Parabéns, somos, nós viu? somos. Muito E muito obrigada. obrigada. Adriana, obrigado. Cláudia, mais Obrigada, uma vez, muito Tony. obrigado pela Obrigada. presença. Nós não temos mais tempo e voltamos, é claro, numa próxima oportunidade. Grande abraço a todos.